deuses que não têm valor, pessoas cegas pelo pecado, marcham sem sentido em dor. O único que é digno de louvor é Jesus, Rei e Salvador. Boa noite a todos, bem-vindos ao culto referente ao 12º domingo após o Pentecostes. Esta é uma transmissão realizada direto da Igreja Evangélica Luterana Missão de São Gonçalo, município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Quero dar as boas-vindas à família na fé da Missão de São Gonçalo e a todos que nos assistem, que são pertencentes a outras localidades e congregações.
Fiquem conosco até o final e que aqui você receba de fato a mensagem da salvação em Cristo, que nos deu perdão, vida e salvação. Queremos iniciar também este momento em nome do nosso Deus. Iniciamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendo a certeza do nosso Deus que nos acompanha diariamente. Queridos irmãos, na carta de 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 9, diz: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Assim também diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Convido a você que está assistindo essa transmissão a chegarmos juntos diante de Deus e confessarmos os nossos pecados. Senhor, suplicamos-te que escutes a oração dos que se dirigem a Ti e perdoes os que Te confessam os seus pecados. Derrama sobre nós o Teu perdão e a Tua paz. Suplicamos que nos mostre a Tua grande misericórdia, que nos liberte dos nossos pecados e que nos salves dos castigos que merecemos. Misericordioso Pai, dá-nos a Tua graça para que nunca nos inclinemos para o pecado, mas se ofendermos a Tua majestade divina, faze com que nos arrependamos verdadeiramente dos nossos pecados, lamentemos a nossa ofensa e, por uma fé viva, obtenhamos a remissão de todos os nossos pecados. Isso nós te pedimos pelos méritos de Teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos ouvintes, o apóstolo Pedro, diante de uma grande multidão, logo após ter curado um paralítico na entrada do templo, fato registrado no livro de Atos, disse: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Irmãos, eis que chegou o tempo de refrigério. Se assim você estiver verdadeiramente arrependido, os seus pecados foram perdoados, após Jesus ter vindo e cumprido a sua obra na cruz, sendo Ele o Messias, por muito tempo esperado. Naquela cruz morreu por nós, porém não permaneceu morto, mas ressuscitou. Reina e guia aos filhos de Deus, a sua igreja. Estejamos certos da sua presença e do seu perdão conquistado por todos nós. Quero convidá-los ainda para lermos juntos o Salmo do dia, Salmo 138. Enquanto vocês buscam o texto na sua Bíblia, quero fazer um pequeno comentário. Este salmo, cujo autor foi Davi, nos fala do louvor e alegria que o salmista presta a Deus. E parece ser um louvor repetido excessivamente devido à sua misericórdia, verdade, ao nome do Senhor e à sua palavra. Louvor tão merecido que os outros reis da terra começarão a participar e darão glórias ao nome de Deus. E um destes motivos de louvor é a palavra do Senhor, que podemos ler como promessas que Deus fez a Davi. E toda essa alegria que gerou esse grande louvor do salmista, podemos entender como uma antecipação dos feitos que ainda viriam devido à aliança que Deus fez com Davi. Davi estava feliz por fazer parte dessa aliança feita por Deus com o seu povo, que mais tarde seria cumprida na chegada do Messias. Vamos ler juntos este salmo. Me acompanhe. Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força de minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida
Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Vamos orar. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Todo-Poderoso e Eterno Pai, conhecer a Ti é ter a vida eterna. Concede-nos conhecer a Teu Filho Jesus como o caminho, a verdade e a vida, para que possamos confessar com coragem que Ele é o Cristo e fielmente seguir no caminho que leva à vida eterna. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A próxima leitura, a leitura do Antigo Testamento para o 12º domingo após Pentecostes, está registrado em Isaías 51, versículos 1 até 6. Enquanto procuram o texto em suas Bíblias, quero ressaltar que esse texto faz parte das profecias que anunciam a restauração de Sião ou de Israel, trecho que se destina especialmente aos que buscam justiça, lutam por possuí-la ou praticá-la. E diante disso, Deus, o Senhor de Israel, mostra ao povo quão pequenos eram quando chamou Abraão para o seguir como seu Deus. E abençoado por ele, agora são um grande povo. Dessa maneira, Deus chama o seu povo ao dizer a ele: perto está a minha justiça, a minha salvação já aparece, e os meus braços dominarão os povos. Uma maneira de dizer: em Deus temos justiça, a opressão cessa e se inicia a prosperidade do povo. Em Deus está a salvação. Vamos ler o texto. Escutem, vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor, olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde foram tirados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Porque Abraão era um só, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados. Fará o seu deserto como o Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graças e som de música. Preste atenção, meu povo, e escute, minha nação, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, a minha salvação já aparece, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantem os olhos para os céus e olhem para a terra aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como a roupa. Os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. A leitura da Epístola está registrada em Romanos capítulo 11, versículos 33, até o capítulo 12, versículos 8. Enquanto encontram o texto, lembro a vocês que passamos um grande período lendo trechos da carta de Paulo aos Romanos, e hoje iniciamos uma outra parte dentro desta carta. Paulo finda então a primeira parte da sua carta aos Romanos, que é uma parte mais doutrinária, podemos dizer assim. Até o momento ele descreve sobre as misericórdias de Deus tanto para judeus quanto para gentios. Trata da compaixão e da misericórdia divina para com as pessoas, ou seja, do amor profundo de Deus em meio à desobediência e ingratidão do povo. Agora, nesta parte, em vista de tudo que nós já lemos nos cultos anteriores sobre a manifestação do amor de Deus, o apóstolo acrescenta a parte prática da sua epístola. Afinal, as doutrinas ensinadas nas Escrituras não são apenas para serem conhecidas ou ouvidas, mas para que sejam praticadas em nossa vida.
Vamos ler. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedica-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce a misericórdia, com alegria. Assim termina a epístola. O Santo Evangelho está registrado em Mateus capítulo 16, versículos 13 até 20. Novamente, Mateus capítulo 16, versículos 13 até o 20. Assim diz: Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus respondeu: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Assim termina o Evangelho. Vamos confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Tenha o manual, não o guarde, mas use. Queridos irmãos na fé, nos últimos anos me tornei muito curioso na busca de conhecer tecnologia, informática e comunicação. E uma das coisas que mais notei nesses anos é que a cada dia menos pessoas leem os manuais de usuário de um novo produto adquirido. Aquele folheto que vem junto com o celular novo ou aquele manual do carro que vem com ele quando sai da concessionária. Isso se dá pelo fato de que as pessoas elas estão cada dia mais familiarizadas com as tendências e novos equipamentos. Pois bem, quem dirige carro há 20 anos dificilmente dependerá muito do manual de instruções
e quem já possui um celular da mesma marca não irá ter tanta dificuldade ao ponto de precisar do manual. Esta é a minha conclusão. Nesse caso, quero que vocês lembrem do que eu disse um pouco antes da leitura da epístola. Lembra que eu disse que a Bíblia traz ensinamentos para nós, filhos de Deus, mas isso não é para que se torne apenas conhecido por nós, mas para que também vivamos na prática toda a palavra de Deus. Um grande comentarista da Epístola de Romanos nos chama a atenção para o fato de Paulo ter escrito uma parte da carta com diversas afirmações sobre o resgate do ser humano feito através de Jesus Cristo. Esse resgate não veio para que nós simplesmente conhecêssemos a Deus, mas para também que o ser humano fosse de fato resgatado, tirado das mãos do diabo como o nosso acusador e, claro, para estarmos agora nos braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A questão é essa: será que nós conhecemos bem a Bíblia e os seus ensinamentos? Nós conhecemos esse grande manual que nos explica o que é a graça de Deus? Ou será que estão já batidas todas as coisas escritas nesse manual? Até porque tem pessoas buscando manuais alternativos para viver a sua vida. Isso se encontra nos Facebooks da vida, nas redes sociais de modo geral, nos signos de todo tipo, superstições de todo tipo, que se tornaram uma alternativa no lugar de se ler e ouvir a palavra de Deus. Mas, infelizmente, nesses manuais alternativos, nós não encontraremos a total e completa palavra de paz e esperança em Deus. Muitos desses manuais nem sequer são palavras de Deus. Pelo contrário, são apenas ensinos frutos do pecado humano. E é o jeito errado de buscar mudar a nossa vida. Isso me lembra que muitos usuários deixaram de ler os manuais por acharem que entendem sobre aquilo que se possui, quer seja um celular novo da mesma marca ou um carro novo. Mas, se tratando da palavra de Deus, ali se encontra um manual sobre aquele bem mais valioso que o ser humano possui, a sua própria vida. Vida que foi entregue a nós pela morte de Cristo. Vejam bem, não estou falando agora sobre qualquer outro bem que se quebra e se pode ser substituído depois de se perder, por falta simplesmente de ler as instruções novamente. Estou falando da vida que sim, pode ser perdida por falta de zelo no aprender da palavra de Deus. É por isso que muitos já abandonaram as igrejas, pois acham que ali se tem somente instruções já batidas, ultrapassadas por outras tecnologias ou ciências. Muitos acham que viver em comunhão com os cristãos não faz diferença em sua vida, mas se enganam. Muitos se esqueceram de que na palavra de Deus recebemos vida, aquela que jorra direto da cruz de Cristo. E na comunhão com os irmãos, no viver cristão ao lado dos seus irmãos, temos a confissão de fé para nos mantermos firmes na mesma instrução e não em uma instrução alternativa, mas simplesmente na fiel palavra de Deus. Diante destas coisas, pela palavra de Deus somos levados a crer na verdade, na única verdade incontestável, de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus conhece o nosso coração, e esse coração que de muitas vezes, de muitas maneiras se confunde, e por isso nos chama de volta, por isso Deus nos chama de volta para Ele como seus filhos, de maneira amorosa, por um único caminho. Deus não dificulta as coisas, Ele não produziu caminhos alternativos. A nossa caminhada na Terra é constantemente guiada por um só Deus. Isso se torna o grande problema dos ensinos fora da palavra de Deus. Começam muitas vezes cativando as nossas vontades e desejos carnais, começando a nos oferecer boa sorte, as riquezas e a prosperidade na família, e quando menos esperamos, estamos servindo a dois senhores, aos padrões do mundo e a Deus. Em relação a isso, Paulo escreve: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente,
para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em vez de vivermos pelos padrões do mundo, em desacordo com Deus, os crentes são chamados a deixar que a renovação das nossas mentes, pelo poder do Espírito Santo, transforme as nossas vidas, harmonizando-as com a vontade do nosso Deus. Meus irmãos, para completar esse pensamento no livro de Isaías, esse pensamento geral, no livro de Isaías nós vemos que não existe outra rocha. Na leitura do texto do Evangelho, Jesus pergunta aos discípulos sobre quem ele era. Pedro então lança as palavras que ecoam até os nossos dias. Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi uma confissão do apóstolo Pedro diante de Jesus e seus apóstolos. Foi a confissão a qual Jesus chamou de pedra. Essa pedra é Jesus e sobre ela a igreja foi criada, ou seja, louvando, adorando a Jesus como o Filho de Deus pela fé gerada pelo Espírito Santo ao ouvirmos a sua palavra. A pergunta que nos cabe fazer a nós mesmos é se nós desejamos confiar em outra confissão, ou seja, nós queremos buscar alternativas além da palavra de Deus e de sua própria igreja como fonte de sabedoria para a nossa salvação. Eu oro para que não seja assim. Nossos lares e famílias precisam ser cuidados com aquilo que é mais precioso para a nossa vida, a palavra de Deus. Nela nos é anunciado que necessitamos de um Deus que venha até nós, pois nós não somos capazes de ir até Ele sem desviar o nosso caminho e tropeçar em alternativas. A palavra de Deus vem conectada diretamente com o fortalecimento da nossa fé. E enquanto buscamos entender sobre a nossa salvação em Jesus, podemos nos deparar com desafios que nos opõem ao mundo e aos prazeres da carne. Mas é justamente isso que a nossa fé se opõe, pois ela está firmada em Cristo, que nos dá a vida, enquanto que o mundo nos quer tirar o olhar em Deus, inclusive a vida dada por Jesus. E Paulo, de maneira prática, nos ensina que podemos viver com essas diferenças. E muito antes disso, ele diz: pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem em si mesmos além do que se convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Devemos ser compreensivos de que dentro da igreja temos pessoas racionais e diferentes umas das outras. Conviver com isso é o mais belo dom que podemos e precisamos pedir a Deus. Caso contrário, podemos achar que a igreja que nós participamos está cheia de pessoas contrárias a nós e simplesmente assim nós não suportaremos conviver entre irmãos. Isso seria mais uma alternativa egoísta da nossa parte. Diante disso, todos nós somos chamados a participar dessa igreja que não é uma ou qualquer alternativa para você, mas ela é chamada de filhos de Deus, todos remidos, perdoados e amados por Deus, e aguardam, claro, a volta do Senhor Salvador Jesus Cristo. Desde que se tornaram cristãos, são também dotados por Deus de uma grande variedade de dons espirituais. E assim, graças a essa diversidade, por meio dela, todos podem ajudar a cooperar uns com os outros para o bem do todo em amor, paz, misericórdia e bondade. A graça que Paulo recebeu foi a de anunciar o Evangelho da salvação como uma única e suficiente alternativa para o ser humano. Somos chamados à vida pelo Espírito Santo, o qual nos dá sabedoria por meio das Escrituras. Isso não requer alternativa, mas por si só garante que tenhamos um Deus ao nosso favor por meio de Cristo. Lembra do que eu disse sobre o Salmo do dia? Davi, ele antecipa o seu louvor e alegria a Deus por manter a sua aliança com ele. Nós, no século XXI, certamente podemos, do mesmo modo, viver em alegria, pois Deus manteve a sua promessa com a sua igreja, enviou o seu Espírito Santo para nos conduzir à fé em Jesus. E, além disso, podemos antecipar a nossa alegria de um dia estar na presença de Deus na nossa ressurreição.
Meus irmãos, que essa certeza de que Deus quer nos salvar e fez isso em Jesus esteja com todos vocês, dia a dia, em uma fé, uma vida ativa no amor e cientes da companhia do nosso Deus. Amém. Assim, agora nós chegamos ao momento da oração geral da igreja, no qual lembramos de alguns pedidos. Lembramos primeiramente da Verônica, irmã da Dona Edith, que completou aniversário esses dias. Lembramos da Kathleen e a sua mãe, Cris, que estão em recuperação da sua saúde. Também lembramos do Senhor Alberto, ele pede oração para a sua família e seus amigos que sofrem com luto. E assim nós colocamos todos em oração. No final, oramos o Pai Nosso juntos. Deus Todo-Poderoso, suplicamos-te que concedas à tua Igreja o teu Espírito Santo e a sabedoria que desce do alto, a fim de que a tua palavra tenha livre curso e seja pregada para a alegria e edificação do santo povo de Cristo. Poderemos assim servir-te com fé inabalável e permanecer na confissão do teu nome até o fim. Imploramos-te que derrames a tua luz sobre a tua Igreja. Assim seremos instruídos na doutrina dos bem-aventurados apóstolos e a tua Igreja andará na luz da tua verdade para que, enfim, alcance a luz da vida eterna. Ó nosso Deus e protetor, que ungiste Jesus Cristo, o qual se ofereceu para redimir todos, concede que em todo o tempo o nome dele seja exaltado entre todas as pessoas, que em todos os lugares as pessoas possam dedicar a sua vida a Ti em sacrifício agradável. Senhor, nós lembramos diante de Ti os nossos irmãos na fé, em especial a Verônica, que está completando 71 anos de vida no dia 24 de agosto. Pedimos que conceda a ela e aos tantos outros que completaram anos de vida, alegria pela vida recebida pelas Tuas mãos. Conduza-os em mais um ano de vida, para assim viverem na fé em Jesus, seu Senhor. Damos-te graças pela Kathleen e a sua mãe Cris, que a elas concedeu melhoras na saúde. Pedimos ainda que continues abençoando a elas com um total restabelecimento das suas forças, vigor e a firme saúde. Ainda, Senhor, lembramos do Senhor Alberto e a sua família, que conceda a eles força, alegria e paz. Lembramos da família Melo, que estão enlutados pelo falecimento do Leandro Melo. Concede-os fé em Jesus como fonte de conforto e certeza do reencontro no dia de nossa ressurreição. Ó Senhor, aceita as preces do Teu povo que, liberto de toda a adversidade e de todos os erros, possa Te servir em paz e segurança. Concede a Tua paz para o tempo presente, por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Chegamos ao final deste momento. Antes de terminar, quero fazer alguns lembretes. Amanhã às 10 horas temos o culto online na Seu Paz, Tijuca, junto com o pastor Jonas e toda a sua equipe. Quarta-feira, às 9 horas da manhã, quero lembrá-los novamente que teremos o estudo bíblico distrital, conduzido pelos pastores do distrito. Quinta-feira, às 19h30, temos o devocional online com o pastor Jonas, na Tijuca, e voltamos, claro, no próximo sábado, às 19 horas. No mais, se cuidem, tomem bastante cuidado. Forte abraço, foi muito bom ter vocês comigo nesta noite. Fiquem com Deus e bom descanso e até sábado.
Quando a noite vem, quando os sonhos vão, confiar em si é lutar sem razão. Onde encontrar do caminho a luz, segurança e paz para o coração. A palavra então vem nos ensinar o que Cristo fez ao se entregar. Sua cruz nos deu o caminho ao Pai. Sua graça faz nossa vida ter a razão de crer e de agir, para refletir seu amor ao servir. Firmes, sim, firmes em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. O batismo traz de presente, ó Deus, essa fé que move os corações. Tanto amor assim enche o nosso ser, nos levando sempre a te adorar. Te pedimos, Pai, nos mantém de pé nesta comunhão que tu nos dás. No novinho e pão, tua ceia é perdão. É tão bom poder um ao outro amar, consolar também, testemunhar, caminhando rumo ao eterno lugar. Firmes, sim, firmes em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. Sim, firmes em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação.